Muito bem, estamos mais uma vez, Pod Luzcast. Esse é o programa para você curtir, para você compartilhar, para você divulgar para os amigos o primeiro programa evangélico do estado e independente, Pod Luzcast. Muito prazer, eu sou o Rogério Pinheiro. Estamos no ar com mais um programa para você. Hoje meu convidado é um convidado em potencial, vamos dizer assim, né? Ele é meu amigo já, eu acho que não posso dizer 20, não, porque senão aí vai entregar a idade de todo mundo, aí vai esculhambar. Mas ele é empresário, figuraça, você vai conhecer um pouquinho sobre ele. É um cara que entende de política, um cara do ramo comercial, e aí é melhor chamar, né? Estou falando do meu amigo Chechel. Grande amigo, grande figura, prazer demais aqui ter você aqui, meu amigo, tudo bom? Muito obrigado, Rogério, pelo convite, me sinto lisonjeado de estar aqui, é uma alegria poder vir aqui atender esse seu convite, tudo beleza? Assim, eu vou entrar assim devagarinho, mas tem uma coisa que a gente tem que saber, principalmente que na Bíblia diz que quando Deus, né, fez aquela arca, e Noé chamou todo mundo, depois Deus fechou por fora, mas na minha arca a gente só chama quem a gente quer, principalmente pessoas mais chegadas, e você é uma delas. Mas não é de mim que eu quero falar, e nem em dupla, né? Nem de mim e de você. Quero falar só de você, e eu quero começar assim um pouquinho, querendo saber mais da parte família, de onde você é. Se é casado, se é solteiro, quantos filhos você tem. Eu quero que você conte um pouco. Eu sei um pouco da sua história, mas hoje eu vou sugar você para que o público conheça quem é Chechel. Você pode falar seu nome, de onde você veio, um pouquinho da sua história, principalmente nessa ala familiar. Fica à vontade. Pois bem, Rogério, vamos aqui dar uma explanada, né? Eu sou nascido e criado na cidade de Santa Cruz, né? Capital da região de Trairi, e aos meus 22, 23 anos, vim estudar em Natal, onde a gente fizemos o curso de Direito, né? Nesse período que eu estava estudando, foi onde a gente iniciou um projeto comercial, né? Inclusive, lá na cidade, na querida Extremóis, onde eu tive a oportunidade de conhecer você, o amigo Rogério, quando eu morava em Extremóis. Já foi um dos meus patrocinadores, né? Isso. E assim, aí eu sou casado, a minha esposa é lá de Santa Cruz também. A gente iniciou, fomos morar junto na época desse projeto de Extremóis, naquela época, e a gente tem um filho, o Joaquim Neto, né? Inclusive esse mês aqui, no dia 25, tá fazendo aniversário, tá completando seus 7 anos de idade. Passou rápido. E estamos aí, né? Na batalha. Muito bom, muito bom. Aí, com esse não é saindo totalmente da parte de família. Foi muito difícil você montar lá em Extremóis a primeira loja. Conta aí um pouquinho aí como é que você teve essa dificuldade, porque a gente sabe toda a situação é um pouquinho mais difícil, mas explica a gente aí como é que você chegou em Extremóis para montar. Extremóis foi interessante, rapaz. Na época, morava em Natal já, e um amigo meu, né, que é amigo, irmão, é compadre meu também, sou padrinho do menino dele. Nós fomos contemporâneos, né, de escola lá em Santa Cruz, estudamos juntos. Num dia de viagem para Natal, a gente teve a ideia de abrir uma loja aqui na região metropolitana de Natal, né? E fomos vendo possibilidades. Natal não dava certo por um motivo, que o grupo já tinha outros donos que tinha loja com o mesmo nome em Natal, e tinha que ser usado o mesmo nome, não podia sair do parâmetro, né? E aí Parnamirim também não podia,
Macaíba também não podia, e veio a ideia aí Extremóis. Aí, rapaz, Extremóis dá certo. Extremóis dá certo, que lá não tem, e é uma cidade promissora, que está em ascensão, e dá certo lá. Vamos para cima. Ele me disse, consiga um prédio lá, que nós vamos para lá. E eu, por incrível que pareça, na época, eu nunca nem tinha ido em Extremóis, mas eu estudava tinha um colega meu que ele já tinha morado em Extremóis. E a gente já estudava há uns 2, 3 anos nessa época, e eu conhecia um pouco da história dele, sabia que ele tinha morado em Extremóis, que ele havia me contado em um momento, né? E aí eu fui e falei com ele, ei, eu tô precisando em Extremóis, e você já morou lá, e eu quero que você vá comigo lá. Ele disse, vamos, diga o dia que você quer ir, que a gente vai. Aí marcamos uma data lá, já próximo, tudo rápido, né? Aí as coisas, Rogério, quando elas tendem a acontecer e é iluminada por Deus, elas vão se encontrando, né? E a gente marcou e foi lá. Quando chegamos lá, parece que o prédio estava esperando a gente, né? Que era aquele prédio de esquina, com a placa de aluga. E as coisas foram se encaixando, como eu falei para você, Tava né? só aguardando. Era. Claro que em um momento ou em outro surgiu dificuldades, obstáculos, coisas que naturalmente devem acontecer e acontecem, mas que com persistência, com resiliência, com luta, com batalha, com trabalho, se resolve. E dessa forma nós conseguimos iniciar esse projeto lá em Extremóis. Muito bom. Agora sim, segura essa parte aí de empresarial, mas eu quero saber como é que você está vendo o âmbito político. Esse é um assunto que a gente vai bater um papo aqui, porque a parte política também influencia muito no comércio, principalmente se você não souber fazer. Se não souber fazer, escolher a pessoa errada, isso prejudica muito e já, às vezes até gera desemprego e tal. Mas como é que você vê o âmbito? Vamos começar assim pelo âmbito nacional, para a gente chegar até o município onde você mora, porque aí já vem a avalanche, né, de lá para Sim. cá. Como é que você está vendo o cenário hoje? Nacionalmente, eu vejo que a gente está numa situação complicadíssima, né? A nível de Brasil. Da seguinte forma, a gente está vendo um governo aí que gasta mais do que o que arrecada. E isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Não dá na sua casa, não dá no comércio de ninguém, nem dá numa prefeitura, nem num estado, nem num país. Como é que você pode gastar mais do que o que você ganha? Imagine se você ganha R$ 2.000 e gasta 4 para se manter por mês, onde é que você vai parar com Essa isso aí? matemática não funciona. Então, assim, hoje o que está acontecendo no Brasil por parte do Executivo Nacional é isso. Vem gastando muito, além do que arrecada, e essa conta acaba chegando no bolso da pessoa popular, do mais simples, mais humilde ao maior, né? E essa conta quem paga é a gente. Então tá aí, os juros altíssimos, a economia precisando ser freada, porque a inflação está cada vez mais alta e essa taxa Selic, ela é utilizada justamente para controlar isso aí, né? Nós estamos hoje com a taxa Selic em 15% altíssima, e isso freando toda a economia do país, né? Então a gente sabe que quando um país, um estado, uma cidade diminui a aceleração nos processos comerciais, isso aí gera um atraso, gera um caos, gera, né, coisas que são extremamente desagradáveis para o progresso, entendeu? De um modo geral. Então, hoje, nacionalmente, o que estamos vendo é isso aí, entendeu? É uma coisa totalmente desequilibrada e que já está chegando sinais, né, no dia a dia da população. Quando gera muito imposto, o que a gente vai chegar já lá nessa questão de produtos que você vende,
aquele produto final, com imposto alto, ele não consegue ser acessível, pelo menos para aquelas pessoas que vivem aí de salário mínimo. Sim, com Que aí, certeza. na hora de comprar, aí tem toda uma burocracia, tem todo A própria questão de alimentos, né? A gente tem visto a parte alimentar ter inflacionado muito, ter ficado bastante cara, onde desacelerou o consumo, Você né? acompanha essa... Sim, eu gosto, né? Eu gosto e é preciso, é necessário. Desacelerou o consumo. Você viu, às vezes, períodos do mês que os supermercados normalmente, comumente estão cheios e você chegar no supermercado e estranhar, entendeu? Você chegar num atacadão desse, num negócio, num período que era para ele estar lotado e às vezes ele com pouca gente e você já sem entender. Mas o que é que está acontecendo é isso. A economia precisando ser desacelerada por parte do Banco Central, né? Com essa taxa de 15% da Selic, e os produtos cada vez mais caros e, como você falou aí, mais longe de ter acesso por parte da população, principalmente mais carente, né? Eu Isso morei... refletindo até, como eu falei, na parte alimentar. Aqui, pelo menos assim, nós estamos falando, para você que está assistindo no YouTube, nós moramos no Rio Grande do Norte. Eu já morei em outro estado, onde vou usar o combustível que é vendido daqui para outro estado e o outro estado vende mais barato. Eu digo, como é que funciona uma matemática dessa que na cabeça de um leigo ele não vai entender? Poxa, como é que a gente vende um combustível para outro estado e no outro estado que compra vende mais barato? E aí o custo de vida desse outro estado, ele consegue ser melhor do que aquele estado que você vive. Hoje nós temos um governo que é ligado ao governo federal, pelo menos na ala partidária, e ele não consegue avançar. Como é que se explica essa matemática? Quando a gente vem para a realidade estadual, aí é bem pior do que a nacional, entendeu? Se no Brasil tá do jeito que eu disse aqui a você, no Rio Grande do Norte tá bem pior, sabe? Você dá até, às vezes, tristeza, a gente anda nesses parques industrial aqui da região metropolitana, você vai ali de Macaíba para Natal, tem um parque industrial. Você vai ali de Parnamirim até São José de Mipibu, por ali é um outro parque industrial. Aí ali na Zona Norte, aquele setor ali, daquele gancho daquele trevo ali que vai para Ceará-Mirim, Zona Norte e Extremóis, né? Onde vai passar ali perto da Guararapes, daquelas fábricas, que é outro parque industrial. E você anda por esses lugares e raramente você vê edificações, empresas novas chegando. Você vê o contrário. Grandes galpões com placa de aluga. É um sinal de que existia alguém, uma empresa, um negócio e foi embora. Entendeu? E quando você vai na Paraíba, Campina Grande, João Pessoa, se você for ali no setor, no Pernambuco, ali, for naquela parte de Caruaru, ou for aqui na Recife, nem se fala. E comparar com o Rio Grande do Norte, você vê o quanto... Você tem um choque de realidade, um contraste, e vê o quanto nós estamos atrasados, sabe? Comparado com esses lugares que eu falei. Em relação a ter empresas novas chegando, se instalando e produzindo, né, aqui no nosso estado. Então é extremamente preocupante isso aí, muito preocupante. Eu acho que esse governo que está hoje só trouxe, de fato, realmente atraso, nesse sentido, né? Eu acho que muito mal assessorada, porque a governadora não é empresária, não tem comércio, não sabe como funciona isso, mas deveria ser assessorada por alguém que entenda, né? E hoje é um desastre nesse sentido, né? O que a gente vê é uma folha já de pagamento por parte do Estado já vem inchada há muito tempo. O Estado ele não tem condições financeiras de manter o pagamento da atual folha, né? Vive em cima do limite prudencial, que é um limite estabelecido,
pelos órgãos de controle para que não pode gastar mais do que aquele tanto com o pagamento de funcionário público. E a gente já vem acima desse limite recomendado, já há alguns anos, e com essa gestão agora, isso aí aumentou ainda mais, né? Não foi respeitado e aumentou, e tá aí até, inclusive, a gente vendo aí, tem hora que a imprensa fala que talvez nem não vai ter ninguém que queira assumir o governo aí no mês de abril, né? Quando se fala que a governadora vai se ausentar para uma candidatura a senadora, né? E isso é o reflexo dessa história que eu falei aqui, né? Como é que você se compromete com a folha de pagamento altíssima sem ter o dinheiro para pagar? Vai parar onde? Existem os rumores, né? Até que ponto eu não sei onde é que está a verdade. Mas os rumores é que talvez ela não saia para não passar o bastão para o atual vice. E não passando o bastão, ela vai segurar, porque algumas pessoas nos bastidores dizem que ela pode ser até ministra, se caso o atual presidente renovar o mandato dele. Isso. Em outra situação, ela pode ser candidata ao Senado. Então, até a verdade aparecer, a gente só assiste. Mas hoje sabemos que é uma situação quase que impossível de se administrar, entendeu? Acho que vai ter que ser tomado quem for administrar, ou agora, se ela sair, ou no próximo governo, né, o ano que entra. O ano que entra não, em 2027. Se não tomar, eu acho que medidas drásticas, assim, de corte de gasto, não vai, fica inviável de se conduzir. Pronto. Aí, nessa linha de raciocínio, o que passa pela minha cabeça? Como é que o Estado... Eu sei que o Estado está quebrado, isso é fato. Até pela questão de mau planejamento. Mas quando se envolve mau gasto, gastou demais, e para arrecadar vai mexer nos impostos. Isso. Consequentemente, algumas empresas não aguentam a pressão, porque é muito lindo você ver de fora uma empresa X, Y ou Z que abre em determinada situação, mas quando vem imposto demais, ela não aguenta a pressão e acaba demitindo pessoas. Isso reflete e as pessoas não entendem isso. É verdade. Consequentemente, nessa questão de não soltar o osso, né, para que o outro não faça em pouco tempo que não foi feito em 8, porque corre um risco de o outro assumir e dizer assim, pronto, está na hora de equalizar. Para equalizar, vou cortar aqui meio mundo de gente. Aí começa logo pelo CLT, que são os terceirizados. Isso. Cai para cima dos carros comissionados, e aí ele dá uma equilibrada, e aí entra no final de ano como o salvador da pátria, vamos dizer assim. Consequentemente, ninguém quer dar esse bope a ninguém, né? Mas assim, é uma visão que eu tenho. Não estou dizendo que vai acontecer, né? Uma certeza que nós temos, é um grande desafio para quem vai assumir um desafio imenso, e com o propósito, o projeto, né, de colocar nosso estado na rota do desenvolvimento, do progresso, como nós estamos vendo a Paraíba e o Pernambuco, Ceará também, são estados que vêm conseguindo ter avanços nessa área, né, da economia, onde a gente, é aquilo que eu relatei para você. Se a gente andar aí nos parques industriais aqui do Rio Grande do Norte, você não vê nada de novidade, não vê chegar nada, sabe? Você, pelo contrário, você só vê quem abandonou, porque você vê a placa de aluga no prédio lá. Eu tô vendo muito isso nessa questão de prédios, né? Para alugar, não de galpões. Essa parte de galpões eu não sabia, é uma informação nova. Não estou dizendo que não está acontecendo, mas eu, particularmente, não consigo enxergar por causa das viagens. Você vê, porque você viaja muito, então... ali naquela ala a entrada para ir para Extremóis, que ali pertence a São Gonçalo, que as pessoas achavam que aquilo ali era de Extremóis, e todos os impostos vêm para São Gonçalo. A gente vê também essa situação de pessoas que estão desistindo de ser empresário. E hoje é um desafio muito grande, é onde a gente vai entrar agora, porque
eu lhe considero um cara um crânio, tá? Não, Não, porque para ser empresário hoje, com o governo estadual trabalhando contra os empresários, pelo menos estadual e federal, né? trabalhando contra, o cara tem que ser, pelo menos, tem que ter um pouquinho de habilidade, não só de estratégia, mas tem que ter um pouquinho de habilidade para abrir um comércio. Aí é onde eu vou entrar agora, nessa sua ala de comércio. Você falou que começou abriu Extremóis e tal, mas você começou bem antes nessa parte de comércio. Conta um pouquinho aí da sua história nessa ala, que lhe chamou a atenção, que você gostou e... Não, no comércio foi o seguinte, eu por ser amigo, né, de Marcelino, hoje diretor do Grupo Maré Móveis, a gente somos contemporâneos, né, de colégio lá em Santa Cruz, estudamos juntos e nós temos uma amizade, uma irmandade, desde esse tempo que estudamos juntos, há uns 20 e poucos anos atrás, até hoje. E através dele foi como eu me inseri nesse mundo dos negócios, né, comercial, do comércio, do varejo, que hoje a gente faz parte do varejo, comércio varejista, né? Então, através dele, a gente conheceu esse mundo do varejo e fomos se desenvolvendo, né? Eu comecei sendo parceiro dele, prestando um serviço para ele, e onde a gente, como eu falei, né, a gente iniciou esse trabalho, essa parceria lá em Extremóis, depois fomos para São José do Mipibu, depois fomos para João Câmara, depois fomos para Touros, e depois a gente eu vim com a ideia de iniciar um empreendimento sozinho, entendeu? Até então eu trabalhava para ele. E depois eu tive essa... E você quase me leva para gerenciar uma loja no outro município, né? Isso. E aí a gente tivemos a coragem, né, de iniciar, não foi fácil também, passamos por uma dificuldade enorme num projeto que nós tivemos, idealizamos e que foi frustrado, a gente iniciou, abrimos uma loja lá em Pau dos Ferros e ficamos muito pouco tempo lá. As coisas não aconteceram como a gente imaginava, como a gente tinha desenhado o cenário, e acabou que a gente precisou tirar a loja de lá e trazer aqui para Vera Cruz, no Agreste, né? E foi onde as coisas começaram a se desenvolver, né? E a gente iniciou lá em Vera Cruz há 4 anos atrás, depois abrimos uma filial na cidade vizinha, em Lagoa Salgada. É onde você está morando hoje? Vera Cruz. Aí depois de Vera Cruz nós abrimos uma segunda filial lá na cidade de Lagoa Salgada, né? Fica a 16 quilômetros de Vera Cruz. E depois de Lagoa Salgada nós fomos para Monte Alegre, né? Abrimos uma segunda filial em Monte Alegre. E hoje, graças a Deus, nós estamos indo para a cidade de Macaíba, já estamos lá com o prédio, já a mercadoria trabalhando em cima da montagem da mercadoria, né, do showroom, e pretendendo ainda neste mês de dezembro, se Deus quiser, de inaugurarmos essa loja de Macaíba, entendeu? E estamos aí na batalha. A gente também tem um projeto de entrar no estado da Paraíba, acredito talvez até agora já para o ano que entra, 2026, né? A gente já, quando Macaíba abrir as portas e começar a funcionar, a gente já vai iniciar esse trabalho dessa loja na Paraíba. No seu radar, Natal e Parnamirim se encontram. Porque encontram no nosso radar. Os currículos agradecem, né? Mas, assim, esse interesse, você pretende ir para 26 aí mais umas 3? Não pode. Ou o planejamento é um por ano? Uma por ano. Uma por ano, né? Uma por ano tá bom, porque a gente precisa
organizar muita coisa ainda, isso mostra que já estão funcionando. Isso mostra que não é fácil. Não. Não é igual a caldo de cana, né? Não. Você tem que abrir, mas antes de abrir tem um planejamento. Abrir é fácil, o difícil é manter. Pronto, sabe? que aí você tem que ter o radar, todo o planejamento, como é que vai fazer. A abertura é fácil, mas o difícil é manter, porque aí tem a parte da logística, né? Tem a parte da logística, tem a parte de depósito, que você tem que ter um depósito que... consideravelmente bom. Que dê para atender a demanda, né? Do que está sendo comercializado. E, assim, a partir do momento que vai crescendo o número de lojas, também tem que crescer essa outra parte, que fica nas entrelinhas, né? Que ninguém vê, que é a parte do depósito, a parte de logística, o quadro de funcionários, enfim, né? É um pouquinho de tudo que tem que crescer. Você montou uma marca? Conta essa história aí. Rapaz, isso mesmo, né? A gente iniciou, quando a gente abriu usando o nome Maremóveis, né? Na parceria, Marcelino permitiu que a gente abrisse com o nome Maremóveis e a gente abriu com o nome Maremóveis. E, assim, só que a gente praticava preços de venda diferentes, né? Ele tem um preço mais agressivo pela estrutura dele, e como tinham lojas dele em cidades próximas à minha, isso às vezes dava um pouco de um desconforto para o cliente. Ele, às vezes, o mesmo produto estava um pouquinho mais caro na minha e um pouquinho mais barato na dele, entendeu? Ou vice-versa. E isso às vezes gerava um conflito no cliente. E aí eu digo, rapaz, eu acho que eu vou criar uma marca e fazer com que as pessoas conheçam essa marca e a gente inserir no mercado e fazer um trabalho aí para que dê certo. Tem que explicar essa questão, porque as pessoas, assim, você vai comprar um produto, aí você compra 10 celulares para vender no preço de X. Mas um cara que tem pano para manga, ele compra 1000 celulares. Isso, aí é outro preço. Aí ele já diminui, aí no final a pessoa não entende porque aquele final é dessa forma. É assim verdade, que funciona, né? Você foi cirúrgico aí nessa sua reflexão, nessa sua análise, você foi cirúrgico. E realmente é o que acontece no dia a dia, né? E aí a gente iniciou, fizemos a logomarca, né? Eu pensava em botar esse nome, depois pensei em criar outro, mas houve pessoas próximas minhas, bota Chechel Eletromóveis mesmo, você é conhecido por Chechel, e é um nome atípico, não é um nome assim comum, isso é bom porque vai lembrar, né? O nome é fácil de lembrar e não é um nome comum que as pessoas vão associar com outra pessoa, vão lembrar logo de você. Não tem Chechel Eletromóveis no canto nenhum. E aí eu fui amadurecendo isso aí e aceitei, assim, vi que realmente era interessante, olhando por esse lado. E aí a gente começou a... Uma pesquisa nos mais chegados. Isso, aí fomos desenvolver a marca, né, a logo, e o Chechel Eletromóveis, e tem aquela frasezinha, né, que é para encantar. Tem que ter. Que é do seu jeito, com nosso cuidado. Aí... Que é a sua frase, né? Que é quase um lema, né? Que você usa isso aí. E aí, graças a Deus, tem dado certo. A gente tem feito um trabalho lá na região, um trabalho com essa marca, com essa logo, né? Questão de pintura de muros. E assim, de fortalecer a marca na região nossa lá, onde a gente está atuando, né? E tem dado certo. A loja hoje já é bem conhecida na região lá. Mas aí isso aí é só um pontapé inicial. A gente ainda tem muito a se fazer no fortalecimento da marca, sabe? Essa é a marca que a gente vai vender aqui? Então eu quero anunciar para você aí do Pod Luz Cash que a gente já tem aí um novo patrocinador e a gente não aceita outro da mesma linha. Então, Chechel Eletromóveis vai ser um dos patrocinadores aqui do Pod Luz Cash, mas essa ideia de você trazer, fechar a região metropolitana, eu perguntei porque as pessoas abrem muita loja, faz isso, faz aquilo, e uma por ano é o tamanho ideal.
uma por ano, ou até um pouquinho intervalo maior, entendeu? Para que a gente tem que ir com o pé no chão, sabe? Tem que ir com o pé no chão, tem que ir com planejamento, entendeu? Não adianta ir sem planejamento. E aí, como você perguntou, eu falei, Natal, Parnamirim tá no radar, não sei quando, mas a gente tem essas cidades como alvo, né, futuramente. E vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Que a gente consiga concretizar. Que bom que você tenha essa visão para a região metropolitana e pelo menos fechar esse cerco no bom sentido, né? Mas assim, além dessa parte empresarial, eu quero finalizar fazendo uma pergunta que eu acho que você também faz um trabalho social, pelo menos na sua cidade, porque você não gosta muito de falar, porque você dá com a mão, esconde a outra, mas é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam que também você aqui lá faz uma ala social e fala um pouquinho sobre isso aí. A gente tem. Não estava combinado, mas é bom que A as gente, pessoas saibam que você faz isso, a entendeu? gente tem acreditado muito nas pessoas lá da região e tem ajudado com patrocínios, vários projetos, sabe? Temos ajudado vários projetos lá na região, patrocinando. Pessoal fazendo corrida de rua, que hoje está bem em evidência, né? Estão praticando muito. Pessoal que pedala, e lá tem essa turma também. E a gente tem procurado dar uma atenção para essas coisas que a gente vê que melhora o dia a dia de todo mundo, né? Você vai, a parte do esporte, ela é muito importante, porque quando o jovem, a criança, o adolescente, quando ele se envereda pelo caminho do esporte, muitas vezes ele se distancia da parte das drogas, do álcool, dessa área, né? Que a gente vê que hoje está aí as pessoas sofrendo muito, as famílias, as próprias pessoas que passam com essa questão. E uma das formas mais interessantes que a gente tem visto de afastar essas pessoas de serem vítimas, né? Serem vítimas da criminalidade, de serem vítimas dos vícios, os vícios que tem aí, né? De várias drogas, de álcool, de tudo. Então, todos esses projetos que chegam para a gente analisa com cuidado, com atenção, e a gente faz o que pode, sabe? A gente sempre que pode estar contribuindo e ajudando aí ao pessoal que nos procura com relação a isso aí, a gente tem conseguido fazer as parcerias. Nesse conceito de patrocínio na área de saúde, tem algumas coisas que eu sei que você ajuda, se envolve e mexe. As pessoas não lhe chamam para você se misturar na política, não. Existe muito convite nessa área. Você pode futuramente, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas surge muito convite nessa ala, não? Rapaz, sou uma pessoa que no passado, principalmente, eu gostei muito de política, assim, de estar envolvido mesmo, de estar presente, de estar ali na linha de frente, né? E eu gostei muito, cheguei a participar muitas vezes, mas aí o tempo foi passando, a gente foi encontrando outros caminhos, né? E hoje a gente está um pouco afastado. Porém, eu gosto de estar acompanhando desde o município lá de Santa Cruz, onde eu sou de lá, né? E inclusive eu moro em Veracruz, mas tenho um vínculo permanente com Santa Cruz, que raramente eu passo 15 dias sem ir em Santa Cruz. E eu gosto de acompanhar a política local de lá, do estado, né? Como a gente falou aqui, a nacional, porque eu acho que é interessante que mesmo que a gente não seja um político de mandato, né? Não seja um político de mandato, mas eu acho que a gente deve sempre buscar entender a política, o funcionamento da política,
buscar entender o que é que está sendo feito por parte de parlamentar, por parte de gestores, né? O que é que está sendo feito. E eu acredito que a política ela está em tudo na nossa vida, da hora que você acorda até a hora que vai dormir. E tem que se envolver, né? Tudo tem, são reflexos de decisões políticas, né? E eu acho que a gente não pode fazer vista grossa para isso, não pode ter se fechar ou ter aquele preconceito. Tem gente que fala que não tem raiva, tem ódio de política. Então, essas pessoas, elas acabam sendo levadas por quem está prestando atenção, por quem está envolvido, né? E muitas vezes você procura respostas para algumas perguntas e não encontra por isso mesmo, porque você não quis participar, porque você não quis entender, porque você... E acabou que você votou errado. Quando você não entende, né? Então, assim, a gente procura entender, amadurecer. Isso que você falou foi ventilado. Alguns amigos até do ramo hoje, a gente, nessa área de quem é empreendedor, falta um representante aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Não tem aquele representante que levante as bandeiras do empreendedorismo, né? E a gente tem conversado com amigos empresários do mesmo ramo, outros ramos também, com o pessoal ligado à Fé Comércio, Sim de Varejo. Assim, temos conversado sobre política, mas e algumas pessoas realmente ventilou isso aí, me perguntou, me sugeriu, mas eu acredito que no momento atual talvez não seja interessante colocar o nome à disposição por uma questão de tempo, né? Como eu falei para você, a gente está num processo de expansão, estamos trabalhando nesse projeto de expansão e direcionar tempo, energia nesse momento agora atual para uma candidatura talvez nos atrapalhe nesse sentido, entendeu? Mas assim, a gente está pronto para ajudar, pronto para acrescentar num projeto aí que venha a beneficiar todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Desde a cidade que eu moro, da cidade que eu sou, como o nosso estado, né? E a gente vamos estudar em quem é que a gente vai apostar, em quem é que a gente vai se somar, em quem é que a gente vai acreditar e se colocar à disposição, né? Estamos nesse momento de analisar, de procurar conhecer as ideias, as propostas dos que estão se colocando, né? Para a gente ver se tem fundamento, se são pessoas que realmente irão contribuir e fazer com que a direção, os rumos e a direção do que hoje está acontecendo mudem, porque é preciso grandes mudanças para que a gente possa colocar o Rio Grande do Norte e a maioria das cidades aqui do Rio Grande do Norte numa rota de desenvolvimento, de progresso, de avanço. Que é a sua maior bandeira hoje. Isso. A gente hoje estamos nessa área do empreendedorismo, nessa área do varejo, e hoje uma das principais bandeiras que a gente defende são os interesses desse pessoal que vem sofrido, como você bem falou aqui hoje, empreender no Brasil é muito difícil. E no Rio Grande do Norte, ainda mais. Não é só difícil, é ainda mais difícil, né? É depois de difícil. Tanto que teve uma pesquisa onde o presidente teve uma popularidade, mas no caso da governadora, ela teve abaixo, não acompanhou aí, pelo menos na parte do ritmo de rejeição e aprovação. Infelizmente, o norte rio-grandense conseguiu enxergar onde está, vamos dizer assim, não tem nem o menos ruim, né? Mas é uma coisa que a gente tem que torcer para que
melhore, né? Que melhore. Que o nosso estado possa melhorar. Mas o seu encerramento agora vai ser para essa câmera aqui, que é a sua. Certo. Você vai deixar uma mensagem para o seu público, de amigos, de clientes, e você vai passar aquilo que desejar o seu coração, mas a pergunta é simples. O que esperar de Chechel nessa área de empreendedorismo? Fica à vontade. Aí você já passa e já deixa aí sua mensagem aí para aqueles que estão nos assistindo. Olha, Rogério, eu quero que as pessoas esperem que a gente continue avançando, continue levando coisas boas para as pessoas, tanto clientes, amigos, levando coisas boas. Não só que eu digo, não seria só um produto, mas ideias, levando parcerias, coisas que ajudem no desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de uma família. E assim, o que a gente puder fazer, deixar aí na nossa passagem aqui pela vida, o que a gente puder deixar e plantar de semente boa, né, que fique para meu filho, para filhos dele, para as próximas gerações, que fique. Que às vezes a gente não tá as coisas da forma que está sendo conduzidas hoje por parte da classe política. Eu acho que a maioria desse povo não tem filho, não tem neto, não tem, porque é como se ele estivesse conduzindo e trabalhando só vendo a vida deles no presente, né? Não está construindo coisas para o futuro. Que a gente está vendo aí essas dificuldades que nem a gente, claro, falou aqui. Talvez não tenha ninguém que queira assumir esse estado, o governo, né? E isso são coisas que a gente precisa refletir. E é como eu estou lhe falando, a gente, enquanto empresa, a gente pensa de crescer, de avançar, de evoluir e de dar a nossa contribuição social para as cidades onde a gente atua e para o estado do Rio Grande do Norte, né? E como pessoa agora, eu quero já aproveitar que estamos no finalzinho do ano já, né? Hoje dia 15 de dezembro, já desejar ao pessoal um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2026 venha a ser um ano de grandes mudanças, de avanços, espero que seja um ano bom também na parte de chuvas, que isso ajuda muito, principalmente no interior, isso facilita muito a vida das pessoas que estão lá, né, nos lugares mais remotos do nosso estado, né, e eu quero desejar isso, um 2026 cheio de boas energias, de saúde, de progresso, de avanço, de prosperidade, tudo que há de melhor no mundo, para todos nós, para mim, para você e para quem está nos assistindo aí. Meu amigo, adorei sua E agradecer vinda. pelo convite, viu? Não, você é meu amigo em particular, graças a Deus que a gente tem boas amizades, não é amizade aí de mais de 20 aí, eu acho que por aí, né? Mas essa ideia de trazer pessoas que, pelo menos de respeito, para mim é o que mais conta, e o seu caráter fez com que você estivesse aqui hoje, independentemente de nossas parcerias, embora você já tenha feito parcerias em outro veículo de comunicação com a gente, apostou e graças a Deus deu tudo certo, e esse aqui é um novo projeto, que é um projeto totalmente cristão. Hoje você falou para um público seleto, né? Não estou dizendo que as pessoas que não são da igreja não vão enxergar o espaço, mas é um programa família, um programa onde a gente onde você tem toda a oportunidade de falar aquilo que deseja, o que está no seu coração. Mas o nosso objetivo era mostrar o outro lado do empresário que as pessoas não conheciam. Muito obrigado de verdade pela sua presença hoje aqui, viu? Quem agradece sou eu. Tamo junto. E aqui a gente encerra esse programa, mais um, né? O Pod Luiz Cast. Fique ligado, porque esse programa vai impactar a sua vida e que Deus abençoe você. Até a próxima.